Olá, amigos. Vamos começar mais uma semana econômica que vem com muitos dados importantes aqui no Brasil e também lá fora. Mas antes de começar a comentar sobre o que vai acontecer aqui, eu queria deixar todos disponível aqui para a gente estar dando uma palestra na sua empresa, na sua cidade, na sua instituição. Basta entrar em contato para que a gente possa ver questão de agenda, de valores, e também o tema mais específico que você quer tratar. Eu geralmente dou a minha palestra sobre os cenários internacional, nacional, local ou regional e também setorial. A gente pode discutir e entender melhor qual a sua necessidade para que eu possa fazer a palestra customizada, direcionada para esse tema ou esse evento que você precisa. Também gostaria de convidar todos a se inscreverem no canal, curtirem, compartilharem e também comentarem, para que a gente possa estar sempre melhorando esse conteúdo que é disponibilizado semanalmente. Além disso, me siga também nas demais redes sociais, no X, no Instagram, no LinkedIn. Em todas essas redes eu estou à disposição lá com o meu perfil @EcioCosta, publicando conteúdo relevante e também discutindo com vocês sobre o que acontece aqui na economia e nos negócios do nosso país. Mas então, a semana começa logo na segunda-feira com dados importantes do Boletim Focus, como de sempre, né? A pesquisa que é realizada com as instituições financeiras vai apontar quais são as expectativas do mercado com relação à Selic, ao câmbio, ao IPCA e ao crescimento da economia. Vale a pena acompanhar, ver como que isso se desenvolve, né, ao longo das semanas para esse ano e para os próximos anos. Além disso, a segunda-feira traz um dado muito importante para a economia brasileira. O ministro Haddad vai estar trazendo um maior detalhamento sobre o contingenciamento e o corte de despesas que foi anunciado de 15 bilhões de reais. Na realidade, essa contenção de despesas ela se divide em 3,8 bilhões de contingenciamento, ou seja, mais à frente devem ser liberados, e 11,2 bilhões de bloqueio sobre despesas discricionárias. Esse anúncio desse detalhamento vem justamente com o relatório bimestral de receitas e despesas do governo, né, que é divulgado, né, a cada 2 meses. Então esse é um dado importante que a gente tem que acompanhar, né, para entender melhor o que vai estar acontecendo. Além disso, também destaco na segunda-feira um acompanhamento importante que a gente deve fazer com relação à notícia muito quente que veio nesse final de semana. O presidente Biden, candidato à sua reeleição, anunciou que não vai mais ser candidato, que ele vai apenas finalizar o seu mandato. Isso é muito importante porque é a maior economia do mundo. O Biden vinha mostrando dificuldades em participar dos debates, na condução também dessa campanha política, o Trump aumentando sua liderança nas pesquisas, e agora a gente vai ver como que isso se comporta, quem os democratas vão apoiar, se vai ser a Kamala Harris, que é a vice-presidente dele, ou se vai ser algum outro candidato. Há muita discussão pela frente e isso pode trazer aí alguma oscilação, né, do câmbio, de Bitcoin e outras criptomoedas e também, né, das especulações sobre para onde a economia americana vai, né, com um outro candidato ou candidata, né, que seja indicado. Na terça-feira, teremos a reunião do Conselho Monetário Nacional. Ela acontece mensalmente e tem aí uma reunião em meio a especulações e movimentações importantes sobre a autonomia orçamentária do Banco Central. O Banco Central já tem uma autonomia decisória, né, sobre a sua política monetária e agora se discute no Congresso uma autonomia orçamentária, ou seja, eles teriam gestão no seu próprio orçamento, né, o que daria, muitos indicam, maior liberdade até para a indicação de funcionários, do reajuste dos seus salários, sem maior interferência política.
Há também especulações sobre uma redução do compulsório, né, para o ano que vem, mas provavelmente não deve ser discutido ainda nessa reunião do Conselho Monetário Nacional. Isso deve ficar para um momento subsequente, quando a indicação do novo presidente do Banco Central ocorrer e até mesmo a nomeação desse novo presidente do Banco Central ocorrer. Na quarta-feira, teremos muito provavelmente a divulgação da Receita Tributária Federal do mês de junho, né? Ou seja, o quanto o governo arrecadou no mês de junho. Vale lembrar que no mês de maio foi um valor bastante alto, de 202,9 bilhões de reais, e aí pode ser que esse valor seja impactado com as enchentes lá do Rio Grande do Sul. A gente tem que ver como que isso foi impactado por conta da queda da atividade econômica por lá. Isso também é importante, é um dado relevante em meio a todas essas turbulências que vêm acontecendo com os memes que estão sendo criados aí em relação ao ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, onde se fala que o taxade, por assim dizer, tem aí a grande ânsia arrecadatória, né, na economia, quando na realidade o ajuste fiscal, muitos criticam, eu inclusive, deveria ser feito pela redução de despesas e não pelo aumento de tributos. Há estudos internacionais que comprovam que é melhor para a economia quando você tem redução de despesas e não aumento de arrecadação. Na quinta-feira teremos um dado importante a ser divulgado, que é o IPCA 15 pelo IBGE, para o mês de julho. Vale lembrar que no mês de junho teve um crescimento de 0,39% e no acumulado de 12 meses foi para 4,06%. A expectativa do mercado, porém, é de uma desaceleração com uma pequena redução do preço dos alimentos. Na quinta-feira, o Banco Central também vai divulgar um dado bastante importante, que é o balanço de transações correntes do Brasil com o resto do mundo e o quanto ingressou de investimentos estrangeiros diretos aqui no nosso país. No mês de junho, a expectativa de manutenção desses valores próximos daqueles de maio. No mês de maio, o balanço de transações correntes foi deficitário em 3,4 bilhões, ele geralmente é deficitário, mas vem diminuindo esse déficit ao longo dos anos. E o investimento estrangeiro direto que entrou no mês de maio aqui no Brasil, líquido, foi de 3 bilhões de dólares. Então vamos aguardar para ver como que isso se comporta, se os investidores internacionais estão acreditando aqui no Brasil e investindo aqui dentro também. Na sexta-feira, há a expectativa de que o CAGED do mês de junho seja divulgado pelo Ministério do Trabalho. O CAGED mede o emprego formal, né, da economia. No mês de maio, houve uma geração líquida de 131,8 mil empregos formais, e a gente tem que ver como que isso se comporta no mês de junho. Se vai ter novamente uma geração líquida positiva, conforme aconteceu no mês de maio. Lá nos Estados Unidos, na quinta-feira, vai ter divulgação do PIB do segundo trimestre, né, da economia americana, onde a expectativa é de um crescimento anualizado de 2%, mostrando aí uma certa desaceleração da economia, o que pode ajudar para que na próxima reunião de setembro do Fed, onde se espera o início da redução da taxa de juros da economia americana, isso venha efetivamente a acontecer. No campo político, há também expectativas com relação à reforma tributária. A gente ouviu muito pouco sobre a regulamentação da reforma tributária na semana passada. O texto ainda está sendo discutido para que possa ser votado e, muito importante, acompanhar a questão do gatilho, né, para o teto do IVA e suas formas de compensação. E também temos aí balanços de empresas importantes aqui no Brasil. A Vale, o Carrefour e o Santander são as principais empresas que vão estar divulgando seus números ao longo dessa semana. Então vale a pena acompanhar. Então é isso, espero que tenha gostado. Se gostou, curta, compartilhe, assine aí o canal e ative também as notificações para que nas próximas semanas, sempre que eu postar esse meu vídeo da Semana Econômica, você seja notificado e possa ficar informado em primeira mão do que vai acontecer na economia e nos negócios aqui no Brasil. Então é isso, um abraço a todos e tenham uma ótima semana.